Flamengo pode ser campeão em jogo na Arena MRV. Inter domina, mas Santos busca empate que embola briga contra o rebaixamento. Mirassol vence fácil o Ceará e fica perto da vaga direta na Libertadores. Essas e muito mais aqui agora. Então já chega deixando o seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando. Vamos botar esse canal pra torar. Beleza, galera? Então já vamos chegando falando sobre o jogão no Beira-Rio do Internacional. Em noite de Beira-Rio lotado, Internacional e Santos ficaram no empate por 1-1 nesta segunda-feira, em duelo direto contra o rebaixamento do Brasileirão. O Inter começou a partida com tudo, abriu o placar em golaço de Alan Patrick e empilhou chances criadas no primeiro tempo, mas não converteu e viu o Santos empatar na etapa final com Barreal, deixando tudo igual ao fim do jogo. Nesta 35ª rodada do Brasileirão, o resultado manteve o Colorado em perigo na parte de baixo da tabela e o Peixe no Z4. A 1 ponto do Vitória, primeiro time fora. A noite que era de festa terminou com vaias. E como fica a tabela desses dois clubes? O empate deixou o Internacional com 41 pontos a 3 pontos do próprio Santos, com 38, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. O Colorado visita a equipe do Vasco, que tem 42 pontos na próxima rodada. Já a equipe do Peixe recebe o rebaixado Sport na Vila sexta-feira. E vamos mudar de assunto, vamos falar da goleada do Mirassol sobre a equipe do Ceará. O Mirassol não encontrou dificuldades e venceu o Ceará por 3-0 na noite desta segunda-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão. Negueba abriu o placar logo aos 2 minutos de partida, no estádio Maião, em Mirassol. Reinaldo ampliou aos 23 do primeiro tempo. Alisson saiu do banco de reservas e marcou um golaço para fechar o placar aos 30 minutos da etapa complementar. O Leão segue imbatível em casa e praticamente garantido na fase de grupos da Libertadores da América 2026. E como fica essas duas equipes? Com a vitória, a equipe do Mirassol segue na 4ª colocação do Brasileirão, com 63 pontos. E fica cada vez mais perto da confirmação da vaga direta para a Libertadores. Que campanha do Mirassol, cara. Eu gosto de falar aqui no canal, para mim é a sensação do Campeonato Brasileiro. Ele joga contra qualquer um do mesmo jeito. Contra campeões de Libertadores, contra campeões brasileiros do mesmo jeito. Meu, que campanha maravilhosa da equipe do Mirassol. Já o Ceará é o 14º colocado com 42 pontos, 5 a mais que o Grêmio, 5 a mais, 42 pontos, 5 a mais que a primeira equipe no Z4 e 1 a menos que o Grêmio, que fecha a zona de a zona de classificação para a Sul-Americana. E a agenda dessas duas equipes: ambas as equipes voltam a campo no sábado, pela 36ª rodada do Brasileirão. O Mirassol visita o Vitória às 16 horas no Barradão. Já a equipe do Ceará
recebe o Cruzeiro às 21 horas na Arena Castelão. E vamos mudar de assunto, vamos falar do jogão de hoje na Arena MRV entre Atlético Mineiro e Flamengo. E tendo alguma combinação de resultados, o Flamengo pode ser campeão hoje na Arena MRV, caso o Palmeiras não consiga ganhar do Grêmio. E esses dois jogos vão ser no mesmo horário, às 9h30 da noite. O Flamengo pode dar o primeiro passo de uma semana histórica. Nesta terça-feira, dia 25, a partir das 21h30, o líder do Campeonato Brasileiro visita o Atlético Mineiro na Arena MRV, em Belo Horizonte, com chance de carimbar o título. A conquista do Brasileirão só acontece em um cenário: vitória rubro-negra na capital mineira, somada à derrota do Palmeiras, que enfrenta a equipe do Grêmio no mesmo horário. Assim, o time de Felipe Luiz, hoje com 74 pontos, abriria 7 de vantagens com apenas mais 2 rodadas a disputar. Caso o Flamengo vença e o Palmeiras empate, a diferença ficaria em 6 pontos. Mas praticamente asseguraria o título pela imensa diferença no saldo de gols, que hoje é de 50-29 a favor dos cariocas. Essa será a penúltima rodada do time carioca antes da grande final da Conmebol Libertadores. Penúltima não, será a última rodada antes da final, que será no sábado, dia 29. O Atlético Mineiro, por sua vez, chega para o confronto em um cenário diferente após um amargo vice da Conmebol Sul-Americana. No Brasileirão tem 44 pontos e assume a 11ª colocação, buscando alcançar o G8 para conseguir uma vaga na próxima edição da Libertadores. O jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo pela 36ª rodada do Brasileirão, nesta terça-feira, dia 25, será às 21h30 e terá transmissão ao vivo da TV Globo. A lista de desfalques do Galo conta com Coelho, Lianco, Júnior Santos, Caio Maia, Alan Franco, Arana e Patrick, que estão lesionados, além de Igor Gomes, que está suspenso. Um possível time mineiro tem Everson, Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alexander, Caio Paulista, Bernard, Dudu e Rony ou Hulk. Pelo lado do Flamengo, Pedro, Léo Ortiz ainda se recuperam de lesão, enquanto Dela Cruz, que geralmente não atua no sintético, está na lista de relacionados. O rubro-negro deve começar com Rossi, Emerson Royal ou Varela, Danilo, Léo Pereira ou João Vitor, Ayrton Lucas ou Vinha, Pulgar, Saul e Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino, lembrando as prováveis escalações deste jogão na Arena MRV. E o vídeo de hoje foi esse, galera. Beleza? Muito obrigado. Já chega deixando seu like, compartilhando o canal. Vamos botar esse canal pra torar, beleza? Vamos que vamos!